Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre uma parte do livro, um livrinho do Paulo Coelho chamado O Mínimo sobre o Anarcapitalismo, tá? Alguém vai dizer, que virou ANCAP. Olha, não sei qual o que vocês entendem por isso, tá? A princípio, não, pelo menos não nos moldes de um Rothbard da vida. Mas eu gostaria de fazer a leitura dessa parte do livro, porque o ponto de vista econômico que o Paulo Cogos expôs aqui nesse livro é exatamente, tá, como eu penso hoje. E eu já conversei com o Paulo Cogos, já, tá? Eventualmente nós trocamos algumas mensagens, já até conversamos por chamada. Mas eu tenho divergências com ele? Eu tenho, mas divergências sadias. E aqui eu gostaria de ler e comentar essa parte desse livrinho, e que é justamente a parte que eu tenho mais convergência. Eu cheguei a escrever um artigo crítico, tá? Que se perdeu. Não me pergunte onde está, porque se perdeu. No entanto, eu cometi excessos naquele artigo, tá? Justamente, acho que é por isso que até eu apaguei ele e acabou se perdendo. Eu pedi desculpas ao Paulo Cogos, inclusive, tá? Publicamente, inclusive. E eu gostaria aqui, tá, de colocar o ponto de vista econômico dele, que eu acho interessantíssimo. E creio que é interessante vocês também, tá, ouvirem, justamente porque é conveniente, tá? Em uma ditadura que nós estamos vendo hoje, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, essa ditadura da moeda fiduciária, essa ditadura da previdência social, tá? Que sufoca as pessoas. E sim, vai ser naquele modo, tá, de leitura comentada. Não reclamem, até porque, convenhamos, é muito melhor do que um react, né? Então vamos lá. Economia do anarcocapitalismo. Ciência econômica, anarcocapitalismo e civilização. O historiador, aliás, Paulo Cogos, se o senhor estiver ouvindo este vídeo, incentivo-te a escrever um aprofundamento, tá? Que seria mais interessante. Mas vamos lá. O historiador Cassius Dio, ao relatar as extorsões que o imperador Caracalla impunha aos cidadãos de Roma para financiar suas extravagâncias, conta que sua mãe o repreendeu por gastar demais, dizendo que não havia fontes de renda remanescentes. Ele apontou para sua espada e respondeu que, enquanto possuísse a arma, não lhe faltaria dinheiro, corroborando assim a constatação de Nietzsche de que tudo que o Estado tem foi, em algum momento, roubado de alguém que produziu. Eu tenho muitas críticas ao Nietzsche, tá? Mas é um ponto em que ele acertou. Sim, por incrível que pareça, Nietzsche tem seus acertos. Como é impossível sentar-se num trono feito de baionetas por muito tempo, as potestades políticas tratam de perverter a ciência econômica através de seus intelectuais orgânicos, termo que Antônio Gramsci aplica aos membros da inteligência a serviço de um grupo de interesse. É por isso que muitos consideram a economia uma ciência sombria, reservada a um seleto grupo de iluminados, capazes de gerir os empreendimentos alheios para otimizar resultados sociais, submetendo assim às arbitrariedades dos governantes. Isso também é denunciado pelo Murray Rothbard, em que ele ensina que o Estado, enquanto um ente legítimo, ele é sustentado principalmente pelos intelectuais, que ficam convencendo a massa ignara
de que eles precisam do Estado para sobreviver. Mas vamos continuar. Restaurar a correta noção da natureza da ciência econômica é essencial para entender a aplicabilidade do anarcapitalismo. É bom lembrar que o termo anarcapitalista, pelo que eu entendi, tá, é um termo análogo. O anarcapitalismo que Rothbard ensina, ou Hans Hermann Hoppe ensina, de alguma forma é diferente do que Paulo Cogos ensina. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Aliás, Cogos, se você me ouvir, corrija-me, por favor. Tá? No entanto, mantenhamos assim esse pensamento. Eu entendo, tá, que alguns objetos mais destacar que enquanto a encíclica 40º ano, enquanto a Immortalidade, tá, entre outras coisas. Então, aí também vai a questão da confusão da significação dos termos Estado, governo e outras coisas, tá? Precisa analisar bem. É tudo uma questão de terminologia, pelo que se entende. O fato é o seguinte, independente da questão da problemática do Estado católico ou não, o fato é que o Estado, hoje, o Leviatã, tá? Ele atenta contra o bem comum e, por hora, é lícito resistir a ele. Nem que a resistência tenha, por princípios ensinados pela doutrina anarcapitalista, como Rothbard e Hoppe ensinam. Tá? Mas vamos nos deter com respeito ao que nós temos a aprender com isso. Os pensadores da Escola Austríaca de Economia classificam esta essência como um ramo da praxeologia, que é o estudo lógico da ação humana, propositada que sempre se dá no tempo e sob incerteza. O homem age racionalmente, aplicando os meios para atingir os fins. Um fato inegável, todos os cujos corolários compõem leis econômicas cuja validade não depende de circunstâncias como tempo e lugar. Uma delas é a utilidade marginal decrescente, que nos diz que as unidades disponíveis de um determinado bem serão aplicados para satisfazer os fins mais urgentes do indivíduo segundo uma escala ordinal e subjetiva de valor. Mais informações, vocês podem ler o meu artigo sobre a escola austríaca, tá? E sobre o que é capitalismo também. Eu também tenho vídeos em que eu mesmo, tá, exponho meus artigos. Tenho 2 vídeos, que é o capitalismo e sobre a escola austríaca, que deixarei na descrição. Uma unidade adicional, marginal, derivará o seu valor da utilidade da próxima necessidade, mais urgente ainda não satisfeita, menos valiosa do que aquelas já atendidas. O que explica o preço de 1 litro de vinho ser maior do que 1 litro de água, que, embora mais útil, é muito mais abundante. Decorre desta lei que, no livre mercado, haverá a tendência de que os recursos escassos serão alocados de forma a melhor satisfazer as finalidades mais urgentes da sociedade, embora isso dependa das virtudes dos agentes econômicos em discernir desejo de utilidade e meios adequados de meios inadequados. Não há, como propôs Adam Smith, uma mão invisível que regula o mercado, que incentiva o indivíduo à prudência, definida por Santo Tomás de Aquino como a razão reta no agir. Vejam que aqui ele já deixa de lado, tá, a doutrina de Adam Smith da mão invisível, que é um espantalho que os críticos do livre mercado usam, e também, tá, ele de alguma maneira contraria o que o próprio Rothbard ensina, e o Ludwig von Mises também. Porque, visto como eles não são católicos e negam o pecado original, e também, Hoppe também cai nisso, tá? Eles acabam caindo numa espécie de determinismo, tá? Como podemos ver, Paulo Cogos, ele nega isso
e eu também, tá? A questão da mão invisível do mercado. Para entender o quão inúteis e prejudiciais são os planejadores centrais, deve-se descartar os modelos econômicos prontos, todos falaciosos, e recolocar no centro do estudo científico da economia a figura do empreendedor. É como ensina o Jesus Huerta de Soto no seu livro A Escola Austríaca. Tá? Eu coloco isso em meu artigo também. A raiz etimológica dessas palavras é prendere, em latim, algo como alcançar compreensão. O que o empreendedor faz é compreender os aspectos específicos da realidade de forma a descobrir onde certos recursos poderiam ser melhor alocados, ao fim do lucro se estiver correto. Um trabalhador assalariado também empreende quando procura um emprego melhor ou negocia um aumento. Alguns autores, como o economista neoclássico Joseph Schumpeter, consideram a atividade empreendedora um processo revolucionário de destruição criativa, através da qual um suposto equilíbrio do mercado seria rompido. A economista Mariana Piaia Abreu, contudo, contrasta essa tese com o pensamento de autores da escola austríaca como Israel Kirzner e Murray Rothbard, que são pensadores bem distintos, né? Israel Kirzner, ele é mais hayekiano, ele segue mais a postura de Hayek, enquanto o Rothbard, né? Ele praticamente criou uma linha diferente depois de Mises. Eu considero até o Rothbard o autêntico continuador da doutrina de Mises. Demonstrando que o empreendedor identifica situações de desequilíbrio e procura oferecer correções, tendo a um aumento da ordem. O desenvolvimento econômico é, portanto, uma possibilidade que depende da competência do indivíduo em empreender, e não o resultado de uma política pública. O sucesso do empreendedor, por sua vez, depende de um tipo de conhecimento que está disperso na sociedade, que Sócrates relaciona à sabedoria do artesão, e Aristóteles chama tekné, uma arte de saber como exercer uma atividade produtiva. Inclusive, tekné é o termo que, traduzindo para o latim, é ars, que é arte. Tá? É daí que vem a palavra técnica. Os engenheiros sociais, como observa o economista Thomas Sowell em Os Intelectuais da Sociedade, eu recomendo muito esse livro. Thomas Sowell é excelente. Tá? Não concordo em tudo com ele, tá? Justamente por ele ser liberal e creio que não seja religioso, mas eu recomendo quase tudo dele. Continuando. Agem como se pudesse superar a interação orgânica entre os saberes de bilhões de pessoas e ignorar suas preferências subjetivas, o que o economista Hayek chamou de pretensão do conhecimento. Infelizmente, esta soberba não se limita ao âmbito das sugestões, mas transforma-se em coerção contra as ações livres e legítimas do indivíduo, abolindo dessa forma a plena deliberação dos proprietários sobre suas respectivas propriedades privadas. Configura-se o que Hoppe chama de socialismo da engenharia social, e como todo socialismo, a impossibilidade de realizar racionalmente o cálculo econômico. Para vocês verem, né, o que é condenável aqui não é a repressão, não é, digamos assim, a repressão a tudo, tá? Ou tudo é permitido. O problema aqui é a repressão contra as ações legítimas, tá? Que, infelizmente, o Leviatã faz. E ainda coloca penas desproporcionais, como, por exemplo, condenar uma mulher a 14 anos de cadeia porque sujou uma estátua de batom. Entendeu? Enquanto esses vagabundos que ficam emporcalhando a cidade com pichações não sofrem pena nenhuma. Para vocês verem como funciona a coisa. Continuando. As empresas no mercado valem-se das informações transmitidas pelo sistema de preços para calcular o valor relativo dos bens de capital, conforme a demanda subjetiva dos consumidores, e decidir em qual cadeia produtiva aplicá-lo.
As interferências estatais alteram os preços relativos, deslocando-os completamente da realidade, reduzindo assim a eficiência dos parâmetros disponíveis aos empresários para saber se estão produzindo ou destruindo valor. Aqui entra a questão do controle de preços também. E também as taxas e impostos agregados ao produto, que causam uma distorção do preço gigantesca. É por isso que os carros aqui no Bostil custam 2 vezes mais que os lá no Japão. Para vocês verem como é que é a coisa. Ou será que alguém acha isso normal? É um país em que o custo de vida em tese é menor, mas com um salário 4, 5 vezes menor, enquanto que no Japão se paga pela metade do preço do que custa aqui. Mas tudo bem, né? Isso deve estar dentro da doutrina social da igreja, né? Está de acordo com o DSI, segundo os socialistas que se dizem católicos. Continuando, o marxista Oscar Lange tentou viabilizar o socialismo sugerindo que as empresas se coordenassem com os planejadores centrais para igualar o custo marginal da produção de um bem ao seu preço tabelado. Porém, por mais que burocratas soviéticos do Comitê Estatal de Planejamento, Gosplan, tentassem criar complexas tabelas de preços para centenas de milhares de itens, o resultado foi o desabastecimento e a descapitalização da economia da União Soviética. O economista Ludwig von Mises constatou certeiro que a ausência de propriedade privada elimina pela raiz os incentivos ao lucro, distorcendo a escala de valores, criando riscos morais e inviabilizando qualquer tentativa de emular a eficiência de um livre mercado. As falácias econômicas são o maior disfarce do flagelo socialista e a economia matemática é talvez o pior deles. A chamada econometria, pseudociência que propõe correlações estatísticas entre variáveis econômicas, reduz toda a complexidade antropológica a números, como se o homem não fosse dotado de livre-arbítrio. O que essas falsas ciências econômicas, né, que nós vemos hoje, que reduz tudo a estatística, a números, é algo que vem, creio que de Descartes. Já estava incipiente em Galileu Galilei, mas Descartes piorou a coisa e o que nós vemos hoje aí é um matematicismo, junto com um mecanicismo, tá? Aquele mecanicismo de Francis Bacon e alguns dizem que de Newton. Eu já vi pessoas negando que Newton não era mecanicista. Mas, de qualquer maneira, a economia moderna ela é mecanicista e matematicista também. Continuando, reduz a realidade e seus mistérios, que a física e a metafísica mal conseguem arranhar, a modelos quantitativos sem nenhum parâmetro mensurável cientificamente. Todas as escolas de pensamento econômico não praxeológicas ignoram tanto a natureza contínua do tempo, que é uma sucessão de causas e efeitos, quanto à impossibilidade de quantificar valores subjetivos atribuídos aos bens e serviços. Essas duas constatações de Santo Agostinho, ainda no século IV, invalidam qualquer pretensão de aumentar a eficiência econômica através de leis positivadas. Essas, como nos lembra Bastiat, têm como função proteger, por justiça, as instituições que decorrem da natureza do homem, como a propriedade privada, e não substituí-la para maximizar algum critério arbitrário. Infelizmente, a escola austríaca de economia também parte de algumas premissas filosoficamente erradas, por ter bebido do veneno liberal a despeito de suas raízes escolásticas. Para Mises, por exemplo, a ciência econômica é a priorística, ou seja, não depende de observações empíricas, e suas proposições são apodíticas, isto é, segue imediatamente das premissas. Este racionalismo ignora as nuances da alma tanto quanto o empirismo dos econometristas, levando seus adeptos a cometer erros ainda mais graves como isentar a economia de juízos de valor,
ou tentar explicar fenômenos sociais como mero resultado das ações individuais tomadas isoladamente, ou chamado individualismo metodológico. Eu não considero, tá, o individualismo metodológico de todo errôneo. Tá? Talvez essa seja uma das divergências que eu e o Cogos temos. Como eu disse, não é um individualismo, digamos assim, no modo que os liberais entendem. Eu acho que dá para ajustar esse ponto aqui. Até porque a sociedade ela é um composto, né? É um todo, mas composto de indivíduos. No entanto, as outras coisas expostas aqui, eu concordo com ele, tá? Mas aqui eu coloco aqui a minha primeira divergência nesse ponto. Eu concordo, eu acho que o individualismo metodológico está correto, mas que precisa de ajustes católicos, tá? Ou mais, aliás, não exatamente católico, porque estou falando de economia. Ajustes tomistas, digamos assim, tá? Mas vamos continuar. Desprezando o papel das virtudes e a substancialidade das agremiações humanas, um liberal da escola austríaca não consegue, por exemplo, explicar a relação direta entre a virtude do patriotismo e a prosperidade material, que Chesterton tão bem sintetiza ao afirmar que Roma não era amada por ser grande, mas grande por ser amada. A liberdade econômica é uma condição necessária, mas não suficiente para a riqueza de um povo. Afinal, como disse José Muniz Nasser, uma sociedade não enriquece nem solidifica sem o auxílio de uma elite cultural capaz de influenciar o direcionamento de seus esforços para os bens espirituais. A piedade e a liberdade de um artesão medieval não seriam suficientes para construir uma catedral gótica, nem a influência cultural da abadia de Cluny. Isso não implica, contudo, a necessidade de um Estado, mesmo porque uma das causas do florescimento civilizacional propiciado pela ordem cluníaca foi estar submetida diretamente ao Papa e não ao poder temporal. Na verdade, de alguma maneira, a abadia de Cluny, não digo que estava submetida ao poder temporal, mas tinha ainda uma certa dependência, né, com respeito, por exemplo, à sua segurança, à sua proteção. Mas eu entendi o que ele quis dizer. De qualquer maneira, os bens da abadia de Cluny, digamos assim, não eram administrados pelo poder temporal, tá? Mas vamos continuar. Na concepção de Aristóteles, a economia diz respeito à retidão da vida, e por isso seu livro sobre o tema versa como administrar um lar e uma família. O filósofo distingue essa ciência da climatística, que é a arte de acumular riqueza e que está subordinada tanto à economia quanto à sabedoria prática. Esta última diz respeito à ética e ao bem comum, estando mais próximo da finalidade última do homem, que é a mera produção de bens materiais. O que Aristóteles chamou de praxis eram ações intransitivas, ou seja, aquelas com resultados internos, como o cultivo de hábitos virtuosos. Eu tenho costume, tá, de separar bem. Não separar. É porque as três ciências da ação humana, as três ciências práticas, né, elas não estão separadas em si, tá? Mas eu acredito que elas estão bem distintas. Eu vou dar um exemplo. A ética, ela é o chão, por assim dizer, das ciências econômicas, que é a ciência da administração dos bens domésticos, e ambas são o chão da política, que é a arte da administração do bem comum, tá? A política, ela é impossível sem a ética, mas a ética, ela é totalmente possível sem a política. Entenderam onde eu quero chegar?
Pelo menos é assim que eu entendo. É, Uma abordagem sólida da praxeologia deve necessariamente, portanto, fazer juízos de valor sem os quais é impossível subordinar a economia à sabedoria prática, correndo-se o risco de agir como o liberal Schumpeter, que mostrou-se entusiasmado com a Revolução Bolchevique na Rússia, em outubro de 1917, alegando que seria um interessantíssimo laboratório prático do socialismo, para apesar da pilha de cadáveres. Esse Schumpeter, pelo amor de Deus, meu, eu nunca gostei dele. Digam o que quiser. A engenharia social deve ser imediatamente rechaçada por sua imoralidade antes de considerarmos quaisquer consequências econômicas ou políticas. Uma delas, porém, é a entronização de uma elite tecnocrática que, como escreve o filósofo José Pedro Galvão de Souza, substituirá a prudência e a justiça por ditames de inspiração positivista, uma corrente de pensamento que adota a metodologia das ciências naturais para lidar com as ciências sociais. Tal como qualquer ideologia de cunho materialista, como o marxismo e o liberalismo, a tecnocracia confere aos esforços sociais um viés exteriorizante, focado na construção de uma utopia, em vez de buscar o aperfeiçoamento das almas. Mises, desta vez, de forma irretocável, nos lembra que todo intervencionismo estatal na economia acarreta algum grau de desordem que servirá de pretextos para intervenções subsequentes, até a completa instauração do socialismo. Mas é o que estamos vendo hoje. Né? É o que estamos vendo hoje. Esses malditos, eles causam o caos primeiro, para depois colocar no lugar uma falsa ordem para gerar cada vez mais caos e cada vez mais intervenção estatal da maneira mais arbitrária possível. Aí depois tem que ver um monte de socialistas aí, que se dizem católicos, tá? Dizendo que tá tudo bem o Estado anticristão inchado se aproveitando dessas coisas. Então, continuando, é ingênuo, portanto, achar que exista algum meio termo sustentável entre a total ausência de coerção institucionalizada contra qualquer propriedade privada e um pesadelo comunista. Apesar de partir de algumas premissas liberais, a escola austríaca está munida de um poderoso ferramental de tradição praxeológica que lhe permite demolir todas as falácias econômicas das outras escolas de pensamento e, consequentemente, refutar objeções ao neocapitalismo neste campo. Bens e serviços podem ser providos de forma mercadológica ou por monopólio legal. No primeiro caso, há livre concorrência e direito de recusa, ao passo que no segundo não há liberdade de entrada no setor e o consumidor é obrigado a pagar o ofertante. Isso independente, né, de se vai usar o serviço ou não. Aí nós somos obrigados a sustentar empresas falidas, né, que são as estatais, cujo lucro, claro, não depende dos seus clientes, e sim do financiamento forçado. Continuando, a sólida ciência econômica demonstra que, sob monopólio legal, não haverá incentivos à qualidade ou à economia de recursos. Logo, as pessoas serão forçadas a pagar cada vez mais caro por bens e serviços cada vez piores. Haverá ainda um risco moral, já que a burocracia que administra esse sistema procurará justificar a sua existência e hipertrofia, aprofundando os problemas que supostamente deveria resolver. O anarcapitalismo fundamenta-se economicamente na conclusão lógica de que nenhum tipo de prestação de serviços deve gozar de privilégios de monopólio legal. Ironicamente, uma das principais objeções de seus opositores é que no livre mercado, as empresas tenderiam a formar oligopólios e monopólios, já que haveria plena liberdade de formar
cartéis, trustes, fusões e aquisições, e holdings, conglomerados. Esses arranjos de negócios são essenciais para uma economia complexa, já que possibilita a coordenação de investimentos massivos em projetos que só se tornam viáveis em grandes proporções, atingindo assim a chamada economia de escala. Sem ela, não haveria, portanto, grandes estaleiros navais e refinarias, dos quais toda a cadeia de petróleo depende. Esse ponto é muito interessante, justamente porque muitos criticam, né, esse ponto, mas, por exemplo, tudo bem que a SpaceX é do Elon Musk, eu não gosto do Elon Musk, tá? Eu tenho vídeo criticando ele, então não me venham dizer que eu estou elogiando o Elon Musk, tá? Pelo amor de Deus. Nem eu, nem Paulo Coelho gostamos dele, mas vamos apontar uma coisa sobre o que ele objetivamente faz. Com relação à SpaceX. A SpaceX sabemos que recebe dinheiro do governo, claro. Tá? Ela tem licença do governo para se operar e às vezes e também recebe uma graninha. E tem a própria NASA como uma de seus clientes. No entanto, tá? Graças à formação de certos conglomerados que a SpaceX foi possível. Tá? Foi possível. Eu acredito que a SpaceX poderia assim surgir sem precisar da grana do governo. Mas, apesar de receber, tudo bem. Então, se não fosse o governo, ele poderia procurar outras empresas para ter recursos para suas operações. É um ponto que é interessante observarmos, mas vamos continuar. Na ausência de intromissões estatais, como as agências reguladoras, subsídios e barreiras tarifárias, nenhum grande cartel ou truste está protegido contra a concorrência, de forma que oligopólios e monopólios, por definição, não se configuram no livre mercado. O economista George Heisman nos lembra que são os privilégios protecionistas e não o número de agentes que determina se um setor é livre ou oligopolizado. As grandes escalas nas quais grandes conglomerados operam dificultam o cálculo dos preços relativos dos insumos internamente, ao mesmo tempo em que transmite externamente informações úteis aos seus potenciais competidores, obrigando assim os empresários a inovar constantemente com melhor qualidade e menores preços. Em um ambiente de livre competição por recursos escassos, uma firma só consegue um elevado market share se for eficiente. Voltando ao exemplo da SpaceX, a SpaceX está mais eficiente do que a NASA, diga-se de passagem, né? Para lançar foguetes e satélites. Mas é claro que uma fração muito pequena, tá? É um exemplo ainda muito módico e imperfeito, justamente porque a SpaceX, como eu disse, recebe dinheiro do governo também. Mas ela já reflete algo desse tipo, já ecoa algo desse tipo. Mas vamos continuar. Os críticos do livre mercado alegam que a eficiência ótima só existe em caso de competição perfeita, um modelo teorético no qual se pressupõe informação perfeita e ausência de influências de firmas individuais sobre os preços. Na vida real, contudo, não existe algo como eficiência ótima, e muito menos competição perfeita. Mas demonstra-se que a interferência estatal no processo competitivo é sempre deletéria. F.A. Hayek define a compreensão do mercado como um mecanismo orgânico de transmissão de informações, nas quais as pessoas se baseiam para atribuir valores e fazer juízos. Os dados e as circunstâncias nas quais eles são coletados estão em permanente mudança, não existindo algo como equilíbrio estático. Qualquer intervenção de um planejador central altera a coerência unitiva da economia de mercado e altera artificialmente as informações nas quais supostamente a política pública teria se baseado. Por ignorar a eficiência econômica, o senso comum segue legitimando leis antitrustes, como o Sherman Act de 1890 nos Estados Unidos. Entretanto, até mesmo um historiador socialista como Gabriel Coco
admite que, abre aspas, não foi a existência de monopólios que levou o governo federal a intervir na economia, mas a total ausência deles. Fecha aspas. O Estado, em conluio com os grandes bancos e empresas corporativas, não permitiria que firmas grandes e honestas erguessem toda a infraestrutura de uma nação, sem depender de um apadrinhamento político e de alavancagem financeira que enriquece os banqueiros. Esse daí é um ponto interessante. O Estado, ele quer trabalhar junto com megacorporações e os banqueiros, tá? E ele não vai admitir que grandes fábricas, grandes empresas se ergam de maneira honesta, independente deles. Eles querem corporações dependentes deles. É por isso que eles criam regulações que favorecem antes as grandes empresas e não as pequenas. Regulações que as pequenas empresas vão penar para cumprir, né? Enquanto que as gigantes cumprem com uma certa facilidade, porque eles já têm capital para isso. Mas vamos continuar. O historiador e economista Thomas de Lorenzo demonstra que nos 10 anos anteriores à edição de Schemacht, os preços praticados nos setores onde os políticos alegavam haver formação de monopólio estavam caindo continuamente, enquanto a produtividade subia. Foi por pressão dos lobistas desejosos de minar a concorrência que as leis antitrustes foram criadas. Os apologetas do Estado, ou Leviatã, falam ainda no conceito de monopólio natural, que ocorreria quando um determinado setor, como o de rede de esgotos e rede elétrica, apresenta altos custos fixos e de entrada, mas os custos marginais de produção decrescem. Segundo essa teoria, a concorrência resultaria na instalação redundantes e perda de eficiência, na forma que uma única firma acabaria por dominar o mercado e teria de ser regulada pelo Estado. O que ocorre na vida real é que a concorrência desimpedida mostra-se um bem econômico em si, levando as empresas a resolver obstáculos técnicos com a redução de custos, que se refletem em preços menores ao consumidor. O Estado faz pior que gerar e proteger monopólios. Ele gera escassez artificial, como é o caso da chamada propriedade intelectual, que na verdade é um monopólio intelectual. Mentir sobre a autoria de um livro ou invenção de fato configura fraude. Por isso é justo exigir créditos, mas não royalties. Afinal, o artista ou inventor não pode reivindicar direitos de propriedade sobre técnicas e conceitos ou sobre o material alheio usado na reprodução de uma obra. Thomas Jefferson comparou a disseminação de ideias com uma chama de uma vela, o que pode acender outra sem se apagar. Por isso, a cópia não é roubo. A imitação, segundo Confúcio, é a maneira mais fácil de adquirir sabedoria. É através dela que uma inovação inspira a outra, dando o progresso técnico e seu caráter incremental. Leis de copyright e patentes acomodam seus beneficiários, protegendo-os da necessidade de inovar. Distorcem o tipo de pesquisa para atingir marcos patenteáveis, que não são necessariamente mais úteis, e desviam recursos da área científica para a área jurídica. Foi a ausência de leis de monopólio intelectual na Alemanha uma das causas de sua expansão industrial e literária no século XIX, quando ela faz jus à sua alcunha de terra de poetas e pensadores. Até aqui parece que ficou bem claro. Eu também concordo com esse ponto sobre a propriedade intelectual. É algo completamente inexistente e sem sentido. Veja, meus amigos, eu uso, por exemplo, o PDF direto para estudar e conseguir referências, tá? Eu uso direto. Tanto se eu tivesse condições de adquirir alguma obra escrita, alguma obra impressa, eu compraria sem pensar duas vezes. Até tenho preferência, porque assim eu posso rabiscar aqui e ali
etc e tal. Mas vamos continuar. Os críticos do anarcapitalismo afirmam que determinados bens e serviços, pela sua natureza, não poderiam ser providos privadamente por não ser possível excluir os não pagantes de seu usufruo. Isso, inclusive, é assinado por Hoppe em um livro dele intitulado O Mito da Defesa Nacional, que, inclusive, recomendo fortemente. Inclusive, ele levanta diversos questionamentos interessantes, né? Porque, afinal, ele diz, se algum tipo de tal e tal e tal serviço são tão necessários assim, deveria haver uma demanda no mercado por esses serviços. E os que alegam que é necessário que o Estado monopolize e crie esse serviço, eles também deveriam provar que tal tipo de serviço não poderia ser realmente fornecido por iniciativa privada, o que nunca é provado. Mas vamos continuar. São chamados bens públicos e supostamente incluiriam, por exemplo, obras de defesa civil e padrões de segurança. O benefício que eles propiciam aos caronas, pessoas que não pagam por algo, mas não podem ser impedidas de usufruir dele, é chamado de externalidade positiva. Externalidade positiva. E, segundo os estatistas, justificaria que o governo subsidiasse esses bens, pois o mercado não os produziria em quantidade suficiente. Ora, as externalidades positivas não devem ser um salvo-conduto para arrancar dinheiro alheio. A verdade é que todo edifício da civilização se baseia nisso. Afinal, os habitantes atuais da Terra não pagaram pelos imensuráveis benefícios de toda a produção cultural e de toda a divisão de trabalho na indústria e de todos os padrões, medidas e regras tácitas desenvolvidos ao longo de séculos por tentativa e erro. Exatamente por isso e por não termos que pagar por isso, podemos partir de um patamar mais elevado intelectual e materialmente, pois, como Norbert Elias comenta em Processo Civilizador, na sua curta história, um indivíduo perpassa todo o processo de formação de sua sociedade. Ademais, a história comprova a capacidade superior do livre mercado em prover todos esses bens. A Magna Frisia foi um conjunto de pequenos reinos que ocuparam entre os séculos VII e VIII um território costeiro extremamente vulnerável a inundações, hoje ocupado por Holanda, Alemanha e Bélgica. Além de cooperar entre si para a defesa militar, os inúmeros vilarejos construíram um complexo sistema de diques sem recorrer às estruturas centrais de governo, mas contando apenas com a colaboração voluntária que o senso cívico inspira. É uma história muito interessante essa mesmo. Continuando, soluções lucrativas de mercado, como a especulação de terras e o interesse de seguradoras, também exercem um papel proeminente em obras de interesse comunal. É o caso de muitos faróis marítimos, como o farol de Casquetes, construído em uma rocha nas Ilhas Anglo-Normandas, em 1724. Na ocasião, um grupo de donos de navios mercantes firmaram um contrato com o proprietário da ilhota, prometendo-lhe um pagamento pela tonelagem das embarcações que passassem pela rota em questão. Infelizmente, ele também teve de pagar à autoridade governamental de licitação náutica pelo direito de operar o farol e que hoje é estatizado. Filósofos utilitaristas como John Stuart Mill e Henry Sidgwick, eu não conheço esse, ignorando a injustiça inerente às agressões estatais sistêmicas contra indivíduos ordeiros, desenvolveram o conceito de falha de mercado, situações na quais a interferência dos governos na economia geraria resultados melhores que a iniciativa privada. O fator tempo é completamente desprezado pelos defensores dessa tese.
fazendo-os incorrer em dois erros graves. O primeiro é desprezar a natureza interativa dos processos de mercado. Outra, a possibilidade de recorrência de decisões como comprar um determinado insumo ou renovar um contrato. As ações individuais são encadeadas no tempo e introduzem expectativas e mecanismos correcionais de forma que o complemento cooperativo, visando benefícios mútuos de longo prazo, seja muito mais frequente do que o previsto por modelos sem nenhuma aplicabilidade em ciências sociais, como a teoria dos jogos. O segundo erro é desconsiderar que a mera possibilidade jurídica de intrometimento estatal na economia gera o que o historiador Robert Higgs chama de incerteza de regime, que é a perda da estabilidade institucional necessária para que os agentes econômicos invistam em projetos de longo prazo sem incorrer em riscos inaceitáveis. O jurista esquerdista Richard Posner escreveu um livro defendendo o Estado como o único protetor possível contra grandes sinistros como o impacto de um asteroide, tendo sido refutada pelo economista Jacob Hubert. Este alega que a existência de uma burocracia estatal para fins de defesa orbital, financiado com impostos, empobreceria a sociedade por anos a fio, reduzindo o avanço tecnológico e depositaria todas as chances em uma única alternativa, violando o princípio da diversificação de riscos. Rothbard deixa claro que, independente da natureza técnica de um bem, serviço ou setor, é a liberdade institucional que será determinante na eficiência dos arranjos produtivos adotados. Já no século IV a.C., o filósofo ateniense Xenofonte teorizou sobre a eficiência dinâmica das instituições, que é o atributo da criatividade empreendedora, de valer dos serviços disponíveis, como em um dado tempo, para expandir a capacidade de produção, obtendo ainda mais recursos e desencadeando um círculo virtuoso. Todavia, somente o anarcapitalismo permite que essa criatividade se aplique às próprias instituições, já que nele os contratos privados podem contemplar jurisdições territoriais, governanças e aplicação de códigos legais. A concorrência entre instituições contingentes e, portanto, sustentação do processo civilizador é uma exclusividade anarcocapitalista. Agora, outra seção, paternalismo versus caridade. São Bento de Núrcia, pai do monasticismo ocidental, desenvolveu uma regra de vida para os monges pautada pelo equilíbrio, regularidade e adequada atribuição da função de cada coisa, contribuindo para a íntima aliança entre fé e razão, que caracterizou o pensamento medieval. Da filosofia de Santo Anselmo de Cantuária às inovações do mosteiro cisterciense no campo da hidráulica. O resultado foi o primeiro grande rompimento industrial da história. Não uso o termo Revolução Industrial, pois ela é sempre resultante do acúmulo de capital e conhecimento ao longo das eras. Cristiano Quioca, presidente do Instituto Rothbard Brasil, constata que os choques só ocorrem quando as amarras estatais são impostas ou suspensas. O padrão de vida dos camponeses no auge do medievo ocidental elevou-se consideravelmente em meio aos arados pesados e altos fornos, mas foram os ecos eternos da filosofia da época que permitiram o irrompimento industrial inconteste dos séculos XVIII e XIX e, consequentemente, a redenção material da massa operária e camponesa. A contribuição de economistas escolásticos como São Bernardino de Sena para a defesa da propriedade privada, dos lucros financeiros e do livre mercado é o que ajuda os pobres e não o discurso demagógico e populista de hereges da atual teologia da libertação.
O teólogo São Pedro Fabro, que viveu no século XVI, percebeu a íntima relação entre empreendedorismo e o aumento de oportunidades do padrão de vida dos pobres. Ele ressaltava a importância da caridade e das esmolas, mas via na liberdade de empreender a solução definitiva para a pobreza. No anarcapitalismo haveria a máxima facilidade de fazer negócios, mas seus opositores insistem em afirmar que o pobre ficaria desassistido. Muitos deles interpretam erroneamente a doutrina tomista da distribuição universal de bens, confundindo-a com o conceito de função social da sua propriedade. Este, desenvolvido pelo deletério filósofo Augusto Comte, fundador de uma religião secular, preconiza que a propriedade privada seja garantida apenas conforme atenda às finalidades utilitárias materiais. Já aquela está ligada ao dever de misericórdia, de servir ao bem comum e não a obrigações jurídicas. Ela assume a propriedade privada como premissa para o exercício das virtudes e sublimação dos vícios do materialismo, que Santo Ambrósio sintetizava ao afirmar que, abre aspas, a posse deve ser do possuidor, e não o possuidor da posse, fecha aspas. É verdade que a propriedade privada é um direito natural secundário, cuja observância não se recomenda em casos isolados de ameaça existencial, à ordem civilizatória ou grave escândalo moral, mas ainda assim, por ser o arranjo que melhor serve ao direito natural primário de justiça, não deve ser relativizado em nome de outro sistema. Aqui é bem interessante, o que ele coloca aqui, que o direito à propriedade privada é um direito natural relativo, secundário, perdão. Ele não é absoluto, como muitos atos libertários colocam. É como faz Hope, por exemplo. Tá? Veja que eu estou apontando erros em Hope, viu? Tá? Apesar de o meu canal se chamar Tomista Hopeano. Uma das objeções comuns ao livre mercado é o preço abusivo que alguns ofertantes cobrariam em situações de emergência. Cícero, em Dos Deveres, trata desse tema, dando um exemplo de um mercador de milho a caminho de uma Rhodes devastada pela escassez. Supondo que ele saiba que muitas outras caravanas dirigem-se à cidade, teria ele o dever moral de informar o fato aos habitantes de Rhodes, ou poderia aproveitar-se do medo do desabastecimento para cobrar mais caro? Ora, a alta dos preços, que atrai outros mercadores, evita o consumo demasiado do item em questão. Ademais, como saber se as caravanas vindouras não serão acometidas por uma tempestade, por exemplo? Logo, o teólogo Juan de Lugo, eu não conheço, eu conheço Juan de Lugo, mas enfim, acerta ao dizer que apenas Deus pode conhecer o preço matemático justo e que, pelas leis humanas, deve valer o preço que foi acordado. Isso é interessante porque tem muitos que acreditam que a doutrina do preço justo seria uma licença para haver tabelamento ou controle de preços. Não é bem assim que as coisas funcionam. Afinal, quem é que vai determinar? Como é que você vai calcular e determinar o preço justo? Já pararam para pensar? Mas vamos continuar. Aliás, eu trato sobre isso em um vídeo de caminhada que eu fiz quando eu estava no Japão ainda. Continuando, há ainda a caridade, fator extremamente desprezado pelos críticos do anarcapitalismo, apesar de ser o princípio e o fim da verdadeira civilização. A força motriz para a realização da ordem moral, nas palavras do filósofo Etienne Gilson. Ela será tão mais abundante quanto menos políticas assencialistas houver. Se um Estado tributando os frutos das virtudes, não apenas o capital será mais abundante, mas também a disposição de abdicar do consumismo para destinar recursos excedentes ao bem dos pobres.
Esse ponto, eu não sei se eu concordo, eu precisaria aprofundar-me mais. Mas eu concordo sim que o parasitismo seria bem menor e seria desestimulado, tá? Se não houvesse tais programas. E todo mundo teria mais dinheiro sobrando, com certeza. E que parte desses poderia, sim, ir aos pobres, miseráveis, indigentes. Mas não sei se funcionaria de maneira tão rápida assim. Mas vamos continuar. Até agora eu estou concordando com 90% do que está escrito aqui. Acho que uns 95%. Continuando, o historiador Paul Vane convida seus leitores a um sobrevoo mental pela antiga Roma, contemplando os balneários e as basílicas, ou pelas grandes cidades do medievo, admirando as catedrais, os orfanatos, as cozinhas comunitárias que serviam as refeições aos mendigos. Essas foram algumas das obras erguidas pela caridade. A força capaz de definir o contorno físico das sociedades humanas pré-industriais, mas que os socialistas acham insuficiente para suprir as lacunas sociais que ainda não abarcadas pelo livre mercado e a sua crescente tecnologia. Eu concordo plenamente, só que eu coloco uma observação. O problema é que numa sociedade aposta, acho difícil a caridade ou a mal chamada solidariedade manifestar-se assim tão facilmente. Mas eu concordo que ela ficaria mais evidente sem os programas assistencialistas, ou chamados programas distributivos, né? Continuando, o assistencialismo estatal, por outro lado, destrói o espírito caritativo. São João Crisóstomo, teólogo patrístico do século IV, escreve que a justiça material não se faz por coerção. Esta insufla ressentimento nos ricos, levando-os à avareza e ingratidão nos pobres, levando-os à inveja. Políticas de redistribuição de renda promovem a cisânia da sociedade em classes hostis umas às outras, esgarçando o tecido social e solapando a harmonia que deve fundamentar uma verdadeira comunidade humana de interesses legítimos. O filósofo Bertrand de Juvenel nos lembra que as ideologias igualitárias, tão coletivizantes politicamente, resultam no individualismo utilitário antropologicamente. Como o programa assistencialista é financiado com dinheiro arrancado de quem gera empregos produtivos e subsidia o consumismo e o desemprego, impedindo que o empregador marginal, aquele que está à margem do rol patronal, com máxima dificuldade de manter seus empregados, se mantenha no mercado. Com menos empresas concorrendo e mais insumos sem contrapartida em produção, os preços sobem, a pobreza aumenta, engrossando a fileira daqueles que solicitam a ajuda do Estado. Este, por sua vez, cobrirá os gastos crescentes com inflação e os impostos até que o poder de compra das bolsas governamentais seja neutralizado pela carestia. A destruição não ocorre apenas no âmbito material, mas principalmente na esfera moral, promovendo o materialismo e a prodigalidade. O assistencialismo corrompe as famílias e aumenta a criminalidade, pois substitui a subsidiariedade familiar pelo Estado paternalista. A fornicação e os divórcios aumentam quando a diligência e a capacidade de sustentar um lar deixam de ser requisito para os relacionamentos. Ao mesmo tempo, os jovens perdem de vista a relação entre a virtude e o sucesso, tornando-se cada vez mais presos ao círculo vicioso da dependência estatal. Fyodor Dostoiévski expressa sua sabedoria sobre o tema em Os Irmãos Karamazov, através do personagem Zosima, um velho monge e conselheiro espiritual que critica
a atitude materialista por confundir felicidade com satisfação constante de necessidade crescentes, até o ponto da sociedade perder a capacidade de repartir os bens com os necessitados de forma pacífica. Isso Hans Hermann Hoppe também coloca democracia das que falhou, porque o assistencialismo ele distorce a preferência temporal das pessoas, colocando elas, digamos assim, em não apenas dependência do Estado, mas elas ficam acomodadas. Elas não têm mais incentivo para empreender, para investir, porque investimento e empreendimento demandam disciplina e também uma certa disciplina moral, que é destruída pelo Estado. Continuando, quando a caridade é substituída por políticas públicas, as instituições subsidiárias que amparam o indivíduo carente são aniquiladas. O Estado esmaga as elites naturais com a desculpa de distribuir seus bens, enquanto as massas delegam os governantes a responsabilidade pelas questões sociais, dissolvendo o senso de comunidade. Não tarda para que o miserável seja visto como um passivo social, a ponto do utilitarista Jeremy Bentham afirmar que os mendigos reduzem a felicidade total da sociedade, seja lá que diabo foi isso, e que por isso deveriam ser removidos para casas de trabalho forçado. O inchaço cancerígeno do estado de bem-estar social se deu de forma desenfreada durante as grandes guerras do século XX, quando a destruição material e moral foi acelerada. Winston Churchill aproveitou-se do caos resultante desses dois morticínios, que ele ajudou a causar, para implementar o socialismo essencialista no Reino Unido. Os efeitos disso reverberam na trágica sinfonia da decadência atual do Ocidente, cujos habitantes se transformaram no homem-massa descrito por Ortega C. Querem direitos sem deveres, rendem-se aos desejosos, aceitam migalhas aparentemente gratuitas em troca da liberdade e da dignidade. Tornam-se invejosos, a ponto de, nas palavras do sociólogo Helmut Schock, achar que andarão melhor se o vizinho quebrar uma perna. É exatamente isso que estamos vendo. Para que a pessoa melhore, tem que destruir aquilo que está acima dela. Entendeu? É por isso esse pensamento que vem de Marx, de querer para que a classes inferiores se promovam, tem que destruir a classe superior. Tá? Mas enfim, e sobre o estado de bem-estar social, eu recomendo o vídeo que eu colocarei aí na descrição sobre o estado de bem-estar social. Vejam lá, tá? E vamos continuar. A caridade gera paz social e nos torna mais livres, enquanto o assistencialismo cria conflitos sobre a destinação dos recursos. O Estado apresenta-se então como o único mediador possível das disputas, que ele mesmo cria, expandindo-se. Em 1824, o oficial de milícias britânico Sir William Hillary conseguiu que mercadores ingleses apoiassem a criação do Royal National Lifeboat Association, uma organização privada que atuou muitas vezes como uma guarda costeira em missões de busca e salvamento. Infelizmente, quando ela começou a aceitar os subsídios governamentais, passou a ser controlada pela dinastia de Saxe-Coburgo-Gotha, precursora da atual dinastia Windsor, e herdeira de uma linhagem de usurpadores germânicos do trono inglês. Submetida atualmente a políticas esquerdistas, atentou contra a segurança britânica, trazendo imigrantes ilegais e terroristas ao solo do reino. Agiu, segundo Nigel Farage, como o táxi marítimo do tráfico humano, ajudando a promover um caos social, do qual o Estado se aproveita para solapar a liberdade e a privacidade de todos. Outro exemplo é o salário mínimo. Acho que muita gente vai ficar revoltada agora. Mas vamos lá. Uma medida populista que causa desemprego, principalmente entre os jovens pobres,
com menos instrução. Surgiu da cabeça dos mesmos democratas elitistas que implementaram lei de segregação racial e com o mesmo objetivo. Walter Block relaciona o aumento do salário mínimo real entre 1948 e 1979 com o aumento do desemprego entre os jovens negros, de 10,2% para assustadores 33,5%. Em vez de abolir essas odiosas regulações que tolhem as oportunidades aos menos instruídos, o Estado responde com mais intromissões no mercado, na forma de políticas afirmativas, como cotas, que são ainda mais racistas e geradoras de dependência que as legislações trabalhistas. Todas essas medidas demagógicas constituem a falsa caridade estatal, prejudicando principalmente aqueles a quem supostamente beneficia. Um dos marcos do populismo trabalhista foi a Carta do Lavoro, promulgada em 1907 pelo ditador fascista Benito Mussolini, que substituiu a relação voluntária entre os empregadores e empregados pelo microgerenciamento estatal. Seu autor, como esquerdista que era, tinha Karl Marx como seu guru, qualificando como um magnífico filósofo da violência da classe trabalhadora. Vemos que a luta de classes é uma artificialidade, e não, como os marxistas pregam, o motor da história. É preciso estar muito louco no hegelianismo, filosofia de Hegel, cuja dialética pressupõe a planificação de algo que requer seu oposto, para achar que o edifício civilizatório pode ter como fundamento a desarmonia. E ainda recomendo, tá, os vídeos do John Huygens sobre o fascismo, que são muito bons. Eu não concordo com muita coisa com ele, por ele ser liberal. Mas ele é muito entendido no assunto. Continuando, apesar de tudo o que foi demonstrado, até mesmo alguns cristãos insistem em defender o paternalismo estatal, sob outros nomes, como se Cristo tivesse mandado o jovem rico dar aos pobres os bens alheios ao invés dos próprios. É o que nós vemos hoje no meio tradicional, né? Dito tradicional, mas que prega a ideologia revolucionária, como impostos distributivos. Autores como Hilaire Belloc e Chesterton, brilhantes em determinados campos, mas totalmente ignorantes na ciência econômica, propuseram o chamado distributismo, que consiste em garantir que todos têm propriedades capazes de prover subsistência, com o intuito de evitar a escravidão salarial e a concentração da capital nas mãos dos estados ou de uma elite capitalista. O resultado seria a ausência de preço no mercado para os fatores distribuídos, como terra e gado, resultando em escassez e na inviabilidade dos latifúndios, cuja importância socioeconômica foi ressaltada pelo Papa Pio XII. Além disso, os atributistas esquecem que o livre mercado industrial permite que a mera força de trabalho seja empregada como capital lucrativo, tornando o cidadão menos dependente de um capital inicial. É uma falha, claro, dos distributistas, e hoje é completamente inaplicável, tá? Até porque, quando Hilaire Belloc e Chesterton propuseram o distributismo, isso foi no contexto britânico da época deles. Mas como não aconteceu nada, né, então hoje está mais inviável ainda. Porque como é que vai fazer essa distribuição hoje em dia? Porque tem terras aí que estão protegidas pelo Estado, né? E tem outras que estão na mão de fazendeiros e tem outros que são do Estado mesmo, mas do Estado não se pode tirar, né? E o Estado não está interessado em entregar as terras dele. Mas vamos continuar. No narcocapitalismo, os investimentos a longo prazo em recursos humanos criariam oportunidades inéditas às massas hoje depauperadas e a assistência voluntária, aos poucos desvalidos, aos poucos desvalidos seriam abundantes. A liberdade econômica, porém, é a condição para que a esmola seja acompanhada das virtudes da prudência e da caridade. Só para acrescentar aqui, para deixar bem claro, quando ele fala de capitalismo, é claro que é nome do teórico, tá?
É no teórico, mas cuja a aplicabilidade hoje em dia ela é mais por princípio, tá? Aí eu tô totalmente fechado com Cogos, tá? Aplicar na aplicação de princípios do que na aplicabilidade enquanto uma ordem social. Porque nesse ponto eu acho muito difícil de acontecer. Aliás, impossível, né? A não ser, claro, que haja uma nova invasão bárbara para destruir tudo que tá aí e recomeçar do zero. O problema é que o pessoal hoje é tão corrompido, que é capaz de surgir um novo estado de bem-estar social no lugar. Enfim, como o Estado se alimenta da destruição da moeda. Essa parte é importantíssima. Importantíssima. Acho que é a mais importante de todas, tá? Me sinto na obrigação de explicar esse assunto mais detalhadamente, já que ele está na raiz de todo estatismo. Está arraigado no senso comum a teoria charlatanista da origem do dinheiro, desenvolvida pelo Georg Knapp, um economista da escola histórica alemã, famosa por negar que existam teoremas econômicos de validade universal. Segundo o charlatanismo, o dinheiro surge por decreto estatal e dele deriva seu valor. Por isso, uma das objeções do anarcapitalismo é: como poderia haver moeda sem o Estado para cunhá-la e garantir o seu valor? Todavia, a moeda surge espontaneamente no mercado, conforme exposto pelo teorema da regressão de Mises, de validade universal. Uma economia de trocas diretas limitaria tanto o comércio que a utilização não poderia avançar. Surge então a troca indireta, mediada por por bens valorizados e por seu uso não monetário, mas com certos atributos que facilitam que eles sejam empregados como meio de troca e reserva de valor. A expectativa de que esses bens terão liquidez e o aumento da demanda por eles como meio de troca alimentam-se mutuamente até que eles se difundam o suficiente para serem chamados dinheiro. Dos blocos de sal do Império Antíope ao tabaco na Virgínia colonial, muitas foram as commodities que serviam como dinheiro, mas foram o ouro e a prata que se destacaram por atributos como escassez, durabilidade e fundibilidade. Uma unidade específica é indistinguível de outra. O problema da portabilidade das moedas metálicas foi facilmente resolvido com a emissão de títulos que davam ao portador o direito de resgatar a quantidade depositada. Um sistema assim, chamado Feipiao, dinheiro voador, foi desenvolvido por mercadores chineses do século VIII, sob a dinastia Tang, para facilitar o comércio de longa distância, e havia sido prejudicada por intervenções fiscais do governo. Porém, os cavaleiros da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecido como Templários, que desenvolveram um sistema bancário internacional, permitindo os peregrinos e cruzados depositar dinheiro metálico na Europa e resgatar na Terra Santa. Praticamente, sempre que o mercado produz riqueza, o Estado não apenas a rouba, como também apregoa, que ele não poderia ser produzida sem sua interferência. O rei Felipe IV, o Belo, executou os mestres templários para se apoderar da riqueza e de seus bancos, mas, como disse o dramaturgo socialista Bertolt Brecht, assaltar bancos é para amadores, profissionais os controlam. A observação anarcapitalista é que os bancos não são intrinsecamente criminosos, a não ser que gozem de regalias concedidas pelo Estado para praticar fraude impunemente. Isso só pode ocorrer quando esse detém o controle monopolista da moeda, que é um tipo de iura regalia, termo jurídico para designar direitos exclusivos de um rei. O filósofo do absolutismo Jean Baudin, que viveu no século XVI, afirma que o monopólio estatal sobre a cunhagem de moedas era essencial para a sua soberania, de fato. É isso que financia
o monopólio político. Em Desestatização do Dinheiro, contudo, Hayek nos lembra que o monopólio monetário é a raiz de todos os males que acometem nosso dinheiro. O economista observa que no ambiente de livre mercado entre moedas, as pessoas seriam criteriosas em selecioná-las segundo sua capacidade de fornecer uma base de cálculo econômico, reservar valor para os pagamentos futuros e oferecer liquidez para o consumo imediato. O monopólio estatal, por outro lado, protegido da disciplina do mercado, admite aos governantes solapar o valor da moeda até eliminar seu lastro em commodity para se financiar. Trata-se da moeda fiduciária, ou lastreada em honestidade de político, para usar um termo do ativista Peter Turguniev, pseudônimo de Ricardo Albuquerque Pinto. E os dois hoje estão bem desentendidos, creio. O Peter Turguniev hoje, ele é bem problemático, tá? Hoje ele tá bem liberalzão. Mas esse termo que ele usa, de que a moeda fiduciária é lastreada em honestidade política, eu acho muito bom. Até eu uso. Pra quem não sabe, ele é o apresentador do canal Ancapsu, né? Infelizmente, ele defende urna eletrônica, defende degeneração de crianças, é uma tristeza só, tá? Eu acho que a fama subiu a cabeça dele. Continuando, como ela perde rapidamente a confiabilidade, os governos costumam recorrer às leis de curso forçado da moeda estatal, como aquela que vigora no Brasil desde 1933, decretada durante o governo provisório do ditador Getúlio Vargas, que, na minha opinião, é o pior estadista que o Brasil já teve, tá? De longe. Não tão longe assim, porque Ernesto Geisel tá ali coladinho. Na ocasião, a cláusula ouro, que permitia o pagamento em qualquer moeda estipulada contratualmente, foi revogada, forçando o povo a aceitar o papel moeda estatal. Ao longo da história, inúmeros são os exemplos que comprovam a observação de Benjamin Tucker de que os monopólios monetários são sempre usados para roubar as pessoas comuns. O Império Romano atingiu o auge de sua expansão sob Trajano em 117 d.C. Quando os monopólios de guerra cessaram, os imperadores passaram a adulterar a moeda a um ritmo inaudito, tomando para si o conteúdo metálico precioso, enquanto decretavam que a moeda de menor quantidade continuaria tendo o mesmo valor de face. Desta forma, o denário, cujo teor de prata era de 85%, sob Trajano passou a 60%, sob Sétimo Severo, no início do século III. Durante a crise imperial de 235 a 234, a desvalorização foi tanta que Aureliano mudou a base metálica do denário para o bronze, enquanto financiava suas campanhas militares. A partir da crise do século XVI, a centralização dos Estados nacionais em detrimento do feudalismo difundiu-se a prática de senhoriagem, que consiste em recolher a moeda para que o rei imprimisse nela seu selo, cobrando para tanto um imposto inflacionário, através do mesmo processo de adulteração. Trata-se de um pro labore do ladrão, uma licença remunerada para falsificar a moeda. Desta forma, o livre tournoi francês, que era definido como 98 gramas de prata em 1200 d.C., passou a representar 11 gramas em 1600. A situação se agrava quando o sistema bancário obtém o privilégio de violar a lei natural através da apropriação indébita dos ativos dos correntistas. Há basicamente dois tipos de bancos, o de investimento e o de depósito. O primeiro toma empréstimos de poupadores para fornecer crédito aos prendedores, uma taxa de juros maior, cuja diferença em relação à taxa de rendimento da poupança define o spread bancário, que é o justo lucro obtido pelo justo trabalho de coordenar o fluxo de poupança e o fluxo de investimento, observando
a devida disciplina creditícia. Já os bancos de depósito são aqueles os quais os correntistas guardam seu dinheiro em conta corrente, presumindo o direito de retirar quando desejarem. O correntista aceita abdicar do rendimento maior das contas poupança, em troca do pronto resgate. Aqui que a coisa começa a ficar, digamos assim, pesada, tá? Se um banco de depósito cria mais notas bancárias, recibo de armazenamento, do que ele realmente possui de ativos reais, ele está se apropriando indevidamente do dinheiro do correntista para emprestá-lo a juros. Haverá títulos de propriedade diferentes para o mesmo bem, e o banco passará a operar em insolvência devido à prática da reserva fracionária, que consiste em manter em caixa apenas uma fração das notas emitidas. Esta é a grande fraude legalizada que existe hoje nos bancos, tá? Isso é uma das maiores, é a raiz de todos os males econômicos da sociedade. Haverá títulos de propriedade diferentes para o mesmo bem, e o banco passará a operar em insolvência devido à prática da reserva fracionária, que consiste em manter em caixa apenas uma fração das notas emitidas. Eu já li isso daqui. A continuar de honrar em um dado tempo todos os contratos devidos aos correntistas configura a fraude e seria passível de punição no anarcapitalismo. Hayek argumenta que, em um sistema de livre concorrência entre bancos, isso não seria um problema, já que o mercado imporia disciplina ao sistema bancário. Se um banco comercial emitir muito mais notas do que tem em reserva, eles poderiam ser depositadas pelo público em um banco concorrente que poderia exigir prontamente o resgate, quebrando o primeiro. Embora seja verdade que um sistema bancário livre concorrencial e, portanto, mais pulverizado, seria mais disciplinado, e isso não impede que a estrutura do capital seja afetada pela extensão da oferta monetária sem lastro em riqueza real. A ideia de que a oferta monetária sem lastro pode afetar a alocação correta do capital remonta a Juan de Mariana, teólogo da Escola de Salamanca, que constatou, ainda no século XVI, a função da moeda como parâmetro de medida do cálculo econômico. À mesma escola devemos as contribuições do teólogo Martin de Azpilicueta, que relacionou a expansão monetária ao seu aumento de preço. Se há mais dinheiro circulando para a mesma quantidade de bens, cada unidade de dinheiro será trocada por menos bens. Isso está no livro que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard, que eu recomendo muito, tá? Muito. Mais tarde, no século XVII, o economista da escola fisiocrata Richard Cantillon estabeleceu uma relação entre a carestia de origem inflacionária e a distorção econômica. Segundo o seu princípio de uniformidade dos lucros, as mudanças nos preços de mercado alteram as margens de lucro e levam à realocação do capital para as cadeias produtivas recém-valorizadas. O problema é que a inflação altera essa estrutura artificialmente, conduzindo as decisões dos empresários através de preços relativos ilusórios. Cantillon constatou a não neutralidade da moeda, ou seja, o ponto onde ocorre injeção de liquidez na economia altera os resultados. Se a casa da moeda imprimir mais dinheiro, os primeiros que a recebem, geralmente governos, corporações e banqueiros, terão um acréscimo de seu poder aquisitivo e consumirão mais bens, restando menos para aqueles que o recebem por último, geralmente aposentados, assalariados e pequenos produtores. Esta heterogeneidade da carestia gerada pela inflação, que enriquece os grandes e os pródigos, enquanto empobrece os pequenos e os poupadores, é chamado de efeito Cantillon. Ora,
Se existir a possibilidade jurídica de os bancos enriquecerem expedindo crédito com dinheiro criado do nada, é previsível que o governo aproveitar-se-á para financiar os seus próprios gastos. É assim que surge o nefando conluio entre o Estado e o sistema bancário, frequentemente estreitado pelas guerras estatais. Esse aqui, meus amigos, é a maior fraude da história, tá? É absolutamente indefensável. É o maior roubo que a humanidade já viu, tá? E quem realiza esse roubo? O conluio entre o governo e banqueiros, entre o Leviatã e os banqueiros. O Banco de Amsterdã, fundado em 1609, considerado o precursor dos bancos centrais, começou operando com 100% de reserva, mas quando obteve um monopólio legal sobre o comércio de ouro e prata em 1664, afrouxou a regra, mantendo a liquidez mediante a exigência de grandes colaterais dos tomadores de empréstimo. A disciplina, contudo, cessou completamente por ocasião da Quarta Guerra Anglo-Holandesa, levando ao calote da Companhia das Índias Orientais e à falência do banco, que foi assumido pela cidade de Amsterdã com resultados desastrosos. Durante a Guerra de 1812 contra o Reino Unido, os Estados Unidos financiaram os esforços militares tomando empréstimos de bancos que emitiam notas de papel sem lastro, disparando uma crise inflacionária que levou a bancos mais austeros a exigir a restituição de notas. A resposta governamental foi a suspensão da restituição em espécie, algo muito semelhante ao confisco da poupança que os brasileiros sofreram em 1990, no plano engendrado pela ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello, acarretando crises sucessivas ao longo de toda a primeira metade do século XIX. Mais um passo rumo ao centralismo bancário foi dado em 1864, durante a Guerra da Secessão, quando o governo da União, através do National Bank Act, permitiu que os bancos emitissem notas lateadas em títulos do Tesouro Nacional. Trata-se de um esquema de pirâmide, já que os bancos financiam o governo com moedas garantidas por passivos desse mesmo governo. Olha só. A Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, foi fundada em 1913. Aliás, assista o meu vídeo de Jack Island ao Choque Nixon, tá? Todos esses vídeos estarão na descrição. No ano seguinte, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, quando muitos países abandonaram o padrão ouro e adotaram o papel moeda. A década de 1920 foi marcada pelo predomínio de um sistema chamado padrão ouro-lingote, no qual a restituição em ouro era realizada somente pelos bancos centrais e limitado a operações financeiras de larga escala, uma regulação pesadamente inflacionária. De qualquer forma, a mera existência de um banco central remove os mecanismos disciplinadores do mercado, que obrigam a saudável austeridade. Além de servir de emprestador ou socorrista de última instância, ele coordena a expansão de crédito praticada pelos bancos comerciais. Estes devem possuir em reserva uma certa porcentagem estipulada por decreto daquilo que emprestam. É o chamado depósito compulsório e é depositado junto ao Banco Central, que pode valer-se dele para socorrer bancos insolventes. O pior, contudo, ocorre cotidianamente através das operações de open market, nas quais o Banco Central compra títulos da dívida pública em posse dos bancos comerciais para aumentar a oferta monetária, acrescentando dígitos à reserva do banco vendedor, sobre o qual este pode piramidar novos fluxos de crédito. E isto lhes permite baixar a taxa de juros no mercado interbancário, que no Brasil é a taxa Selic. Como resultado desses juros subsidiados pelo pagador de impostos e pelas gerações futuras, os bancos conseguem evitar a perda de reservas para os concorrentes, emprestando sempre a juros maiores, que tomam emprestado de outros bancos, acarretando assim uma alavancagem simultânea de todo o sistema bancário. Esta é a causa das grandes crises cíclicas, que alternam bolhas e recessões. Elas são chamadas
por políticas monetárias, ao contrário do que foi apregoado por intelectuais orgânicos como Nikolai Kondratiev, economista soviético pago pelo Kremlin para tentar provar que as ondas de boom, propriedade, e bust, declínio, seriam inerentes ao livre mercado. A teoria austríaca dos ciclos econômicos oferece a explicação de como as bolhas econômicas se formam em estouro e, por isso, seus adeptos previram corretamente os eventos como a Grande Depressão de 1929 e a crise da subprime de 2007 e 2008. Como vimos, há uma estreita relação entre política monetária e juros, de forma de que o controle estatal da moeda permite aos burocratas controlar a taxa de juros. Mas este é um preço e todo o controle de preço deturpa as informações das quais os agentes econômicos dependem para alocar recursos racionalmente. Como agravante, a taxa de juros é o preço mais crítico da economia, pois é um preço do tempo. Dentre seus inúmeros componentes, o mais importante é a preferência temporal, que representa a razão entre o valor atribuído a um bem no presente e o valor atribuído a esse mesmo bem no futuro. Outro componente é a disponibilidade de capital poupado. Quando a sociedade dele carece, os juros sobem, incentivando a poupança até que mais capital se torne disponível, viabilizando novos investimentos, o que se reflete na queda natural dos juros. Ora, se a política monetária inflacionista permite o subsídio ao crédito em detrimento do poder aquisitivo do dinheiro poupado, haverá consumo de capital. A liquidez excessiva será injetada na economia nas etapas da cadeia produtiva mais distante do consumo. Eugen von Bombawerk, o homem que refutou Marx, demonstra que à medida que uma economia se desenvolve, ela acrescenta etapas ao processo de produção, que se dão no tempo, e ele denomina produção indireta, que se antes produzia manualmente, um arado manual para o plantio, hoje se produz chip do robô que faz a peça usada na máquina para fazer arados para o plantio. É a queda na preferência temporal das pessoas refletida na queda natural dos juros, que viabiliza o investimento em etapas mais indiretas do processo produtivo, que resultarão em aumento de prosperidade. É muito interessante este ponto aqui e esclarece bastante a questão de juros, né? Continuando, mas quando o governo expande o crédito, há um aumento artificial no roundaboutness, medida de quão indireto é o processo produtivo, já que os empresários são induzidos pelos juros artificialmente baixos a imaginar que há mais capital poupado na economia do que realmente há, e que a preferência temporal das pessoas é menor do que realmente é. Esta ilusão os leva a investir excessivamente em bens de capital em detrimento da satisfação das necessidades de consumo num prazo mais curto. Afinal, se o dinheiro transmite informação, o dinheiro falso transmite informação falsa. Os juros baixos, assim, aumentam a demanda por bens de capital de longo prazo, de maturação em relação aos bens de capital de curto prazo, que são necessários para repor aquilo que as pessoas seguem consumindo. E o dinheiro que circula, ele é falso, tá? Ele é falso. O dinheiro emitido pelo Banco Central não é mais do que uma falsificação de dinheiro em massa. Isso tem que ficar bem claro. Num primeiro momento, porém, a inflação não se traduz em carestia, pois o dinheiro que está sendo artificialmente canalizado para grandes empreendimentos e o capital de curto prazo consegue, por um tempo, repor os estoques de bens de consumo, de forma que até mesmo o inflacionista John Maynard Keynes admitia que, abre aspas, há muitos percalços entre o cálice e os lábios, fecha aspas. A informação monetária que os juros subsidiados, contudo, incentivam a prodigalidade e o consumismo, enquanto o investimento em capital está sendo mal alocado, descoordenando as várias etapas da estrutura produtiva.
Os empresários superestimam a disponibilidade de recursos, como o construtor imprudente criticado por Jesus Cristo em Lucas 14, para eventualmente descobrirem que não haverá demanda para os seus empreendimentos. Começam então os calotes aos bancos, cuja situação é agravada pelo endividamento das famílias, que ocorre quando a carestia da origem inflacionária começa a se manifestar devido à falta de capital para repor os bens de consumo. Isso daí é gravíssimo e eu já vi muito isso lá no Japão, inclusive, tá? Infelizmente, as famílias se endividam, né, com os bancos. E quando há inflação, essas famílias não conseguem pagar. Justamente porque ela tem que pagar uma parcela cujo preço é praticamente fixo, só que os preços no mercado aumentam. E olha que lá no Japão, onde a inflação é baixa, tá? Imagine aqui. Neste momento, há basicamente duas atitudes. A correta é aquela adotada pelo presidente americano Warren Harding durante a crise de 1921. Não interferir deixando os bancos e as grandes empresas quebrarem e os juros subirem. Assim, sendo os maus investimentos serão liquidados e os bens de capital ficarão disponíveis para rendimentos diligentes. Como eu expus no meu vídeo de Jack Sland ao Choque Nixon, tá? Rothbard, ele expõe essa parte aqui. O derretimento das ações na bolsa que estavam sobrevalorizadas, concomitantemente ao aumento da atividade dos ativos de renda fixa, leva o público a poupar enquanto a austeridade monetária deflaciona a moeda, restaurando o poder de compra das pessoas. Mas, se o governo interfere socorrendo os bancos e injetando mais liquidez na economia, como fez Franklin Roosevelt em 1929, os resultados serão desastrosos. A Grande Depressão, que se seguiu ao crash da bolsa nesta ocasião, durou até 1945, quando o fim da Segunda Guerra Mundial fez cessar a gastança bélica. A partir de 1956, o novo sistema bancário monetário internacional passou a viger conforme os ditames do Acordo de Bretton Woods, nas quais o dólar foi atrelado ao ouro e as moedas internacionais atreladas ao dólar. E criaram-se ainda o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para respaldar esses primórdios de um banco central de um Estado mundial, através do endividamento dos países do mundo, cujos cidadãos já não podiam exigir resgate de notas em ouro, mas serve como colateral da dívida dos governos com estes banksters globalistas. Um adendo. Eu lembro de quando o Barack Obama ele injetou 50 bilhões de dólares na GM, tá? Tudo sob pretexto de salvar 1 milhão de empregos. Ora, 50 bilhões para 1 milhão é 50 mil dólares. Por quê? Então não dá diretamente para essas pessoas e deixar a GM quebrar mesmo. Porque 50 mil dólares dá para arrumar um emprego rápido em 1 ano. Não é verdade? Ou sobreviver enquanto isso. Mas não, ao invés de deixar quebrar, resgatou a empresa. Enfim. É o povo esmagado entre a tributação e a inflação, como Lenin instruiu ser o modo de esmagar a classe média. Por isso, Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, tem uma estátua do Fanzinora em seu escritório. É impressionante, né? Os países se endividam por meio desses órgãos e quem se ferra? A população. Esse esquema permitiu aos bancos centrais nacionais piramidar descontroladamente a expansão monetária em cima das reservas de dólares, que a Federal Reserve piramidava em cima do ouro. Para não perder suas reservas de metal, o governo Richard Nixon suspendeu unilateralmente a convertibilidade do dólar em ouro em agosto de 1971, inaugurando uma ordem monetária mundial baseada em papel moeda. Eu vou ser mais preciso, foi no dia da Assunção da Nossa Senhora, tá?
dia 15 de agosto de 1971. E não, com certeza não foi coincidência. Hoje, o único lastro das moedas estatais é a capacidade dos governos de coagir sua população a pagar impostos e se submeter a uma empresa, a um sistema inflacionário no qual as notas perdem qualquer relação com o dinheiro real e se tornam nada mais que débito, já que a carteira de ativos dos bancos centrais é majoritariamente composta por títulos de dívida dos governos. O governo contrai dívida e adivinha quem paga. Em outras palavras, a moeda de papel é lastreada em chumbo, que o cidadão recebe na cabeça caso se recuse a entregar sua propriedade ao Estado. Eis a explicação econômica da constatação de Publio Ciro, que foi escravo em Roma. A dívida é a escravidão dos libertos. O Estado mundial passa por uma moeda de curso forçado mundial, cujo protótipo é o euro, e por isso o socialista Jacques Delors, defensor da unificação política da Europa, foi um dos mais ferrenhos proponentes desta unificação monetária. As interferências monetárias do Estado não se resumem à inflação. As regulações financeiras, por exemplo, cartelizam as agências de avaliação de risco, protegendo-os da concorrência. Ao mesmo tempo, o governo apadrinha empresas de securitização, que é a conversão de dívida dos credores em títulos de crédito, que são negociados com investidores para angariar fundos. A prática comum do mercado é imobiliário, principalmente quando está hipertrofiado por políticas inflacionárias. Foi o caso das securitizadoras Fannie Mae e Freddie Mac, das quais o governo era garantidor e cujas práticas indisciplinadas deve-se em boa parte à magnitude da crise da subprime. Essas empresas criaram pacotes de ativos que serviam de garantia de pagamento aos investidores, compondo assim instrumentos de securitização, chamados CDO, Obrigação de Dívida Colateralizada, em inglês. Por não haver disciplina de mercado, ativos péssimos, mas com excelente classificação de risco, foram misturados aos pacotes e vendidos, prolongando a bolha e, consequentemente, intensificando os danos de seu estouro. O controle estatal da moeda sempre foi uma das mais poderosas ferramentas a serviço da tirania. A perene tendência inflacionista de qualquer Estado desvia o dinheiro da produção de capital para a queima de capital, seja pelos maus investimentos ou pelo incentivo ao endividamento e ao consumismo, em terríveis consequências culturais e morais. Huysmans observa que disto resulta o surgimento de costumes inflacionistas, já que a virtude da temperança é punida financeiramente. A expectativa de ter o valor de seu trabalho corroído pela inflação leva o indivíduo a tornar-se imediatista, aumentando assim a preferência temporal de toda a sociedade, que já não constrói nem cultua nada que seja duradouro. Isto vale para as tradições, bons valores e laços sociais, e que são substituídos pela total dependência de instituições governamentais cada vez mais centralizadoras e antissubsidiárias, que são financiadas pela inflação, e por sua vez é a causa econômica do que Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, a sociedade onde a angústia e a ansiedade levam as pessoas a viverem a esmo e sem raízes. E a causa da inflação é o Estado, que uma vez existindo vai necessariamente se intrometer com o dinheiro. Assim encerro a leitura comentada do capítulo 3º do livro O Mínimo sobre o Anarcapitalismo. Eu não estou aqui para defender o anarcapitalismo, tá? Em si, mas as lições que podemos aqui tirar. Eu li, tá, esse livro, eu li com a intenção de criticar inicialmente, mas depois de repensar,
Eu cheguei a escrever um artigo criticando, mas depois de repensar e rever a doutrina austríaca, eu percebi que aqui tem muitos princípios, tá? Mesmo que você não seja anarcocapitalista, mesmo que você não seja até mesmo ignorante em economia, vocês devem saber o perigo da tirania, do, digamos assim, do Leviatã. Esse estado diabólico, essa construção diabólica, que infelizmente muitos ditos católicos tradicionais defendem. Então é isso, tá? Um abraço pro Paulo Cogos, tá? Que Deus abençoe, que tenha muito sucesso. Incentivo, tá? Que você escreva um aprofundamento desse Minion, que relendo, tô achando interessante. E que eu até me coloquei aqui para expor um dos capítulos, a parte econômica, que é a mais importante aqui. Tá? Não a mais importante, digo, que é a parte que mais nos atinge na realidade, né? Então, meus amigos, considere tornar membro do canal. Já estou iniciando a produção de conteúdos exclusivos. Considere ajudar o canal para conceder incentivos para continuar a produção de vídeos. Fique com Deus e até um próximo vídeo.